uma vez para falar de alquimia. Não preciso mais me apresentar, vocês já me conhecem, e hoje o assunto são os 4 elementos. Já os antigos gregos, 500 anos antes de Cristo, os hindus, já discutiam do que a matéria é feita e já falavam sobre o átomo, 500 anos antes de Cristo nascer. Mas eles tinham um conceito da matéria, né, que o átomo é a menor parte da matéria, mas a matéria em si ela é inerte, né, ela vive na inércia, né? Então eles achavam que o que movia, o que movimentava e o que dava uma personalidade, características, temperamentos a esta matéria seria os nossos 4 elementos. Nós vamos encontrar os 4 elementos na natureza, presentes, né, na natureza, e nós vamos encontrar eles também dentro de nós, né, porque a alquimia acredita que tudo aquilo que está fora está dentro. Eu acho que o melhor lugar para se sentir bem os elementos é numa beira do mar, né, na beira da praia. Você vê a água, né, você sente o fogo do sol, você está com os pés na areia, na terra, né, e sente a brisa do mar, o ar. Então, eu acho que um lugar bem interessante, né, para a gente ver os 4 elementos presentes ao mesmo tempo em perfeito equilíbrio seria numa bela praia. Pois bem, mas eu vim aqui para falar dos elementos, não os que estão lá fora, não os elementos que você vê, o fogo, a terra, o ar e a água, como a gente concebe aqui fora na natureza, mas os elementos que estão dentro de nós, ok? Então, os elementos dentro de nós, eles nos ajudam, combinando-se, ou na sua natureza particular, a nos formar integralmente. A alquimia acredita que nós recebemos a herança dos elementos fogo e terra através do nosso Pai, que recebemos a herança da água e do ar através da nossa mãe. Quando essas duas criaturas elas se combinam, vamos nascer nós que somos o fruto dos elementos fogo e terra e dos elementos água e ar. Os elementos fogo e terra, ela considera a alquimia que sejam os elementos mais densos. E os elementos água e ar são os elementos mais sutis. Considera que esses sejam os inferiores e esses os superiores. Inferiores que vêm de baixo, superiores que vêm de cima, né? Não no sentido literal da palavra. Pois bem, os elementos dentro da gente, eles podem fazer 2 coisas. Eles podem nos ajudar a montar a estrutura corpórea. Por exemplo, o elemento fogo é ele que nos ajuda a manter a temperatura do corpo, mas ele também nos ajuda a montar a nossa estrutura óssea. O elemento terra ajuda a estrutura muscular. O elemento ar, a estrutura nervosa. E a água, que é o elemento mais, vamos dizer, mais antigo, mais vivido, que a alquimia acredita que seja a consequência da evolução de todos os outros anteriores, o fogo, a terra e o ar, cabe o governo dos nossos órgãos de uma maneira geral e do nosso sistema nervoso central, ok? Então, os elementos eles estão participando ativamente da construção desses órgãos interiores. Quando nós temos a junção dos 4 elementos, nós vamos atingir todo o sistema circulatório. Quando nós temos a junção dos elementos água e ar, nós estamos aí ajudando a bioquímica que estrutura o sistema respiratório. E quando nós estamos misturando, né, o fogo e a terra, nós estamos ajudando na estrutura do sistema digestório.
Mas veja bem, os alquimistas, eles manipulavam, né, nas suas farmácias antigas, nos seus laboratórios, remédios onde eles davam muita ênfase a esses elementos, até porque eles acreditavam que os elementos ajudavam os remédios a funcionarem de uma maneira mais correta, desde que eles estivessem preocupados com o equilíbrio desses elementos dentro do nosso corpo. Mas uma coisa que chama muita atenção nos estudos da alquimia é a preocupação que eles têm com os elementos nos nossos temperamentos. Então, o excesso ou a falta desses elementos em nível de temperamento já é uma visão um pouco diferente dessa visão mais corpórea. Então, veja bem. O elemento fogo, ele é o elemento da vontade. Então, se não tem fogo, não se tem vontade. O fogo também é o elemento que tem uma relação muito grande com o nosso bem-querer, com a nossa autoestima. Se não tem fogo, não tem autoestima. O fogo também ele está diretamente ligado aos nossos ideais. Então, se não tem fogo, não temos uma vontade própria de buscar novos caminhos. Quando se tem o elemento em equilíbrio, a gente tem todas essas coisas em equilíbrio. Quando se tem na falta, foi isso que eu citei. E quando se está em excesso deste elemento, então nós podemos ter uma série de outros conflitos interiores, por exemplo, como a impaciência. Pode ser, né, um excesso deste elemento. As pessoas que têm, por exemplo, uma vaidade muito grande, muito excessiva, né? Se acha o máximo, né? São pessoas assim poderosas, arrogantes, pode ser também um excesso do elemento fogo. O ideal é que os nossos elementos estejam em equilíbrio. O elemento terra, ele é o elemento da construção. Então, quando a gente compra uma casa, um terreno, quando a gente constrói alguma coisa na vida, é claro que está aí a atuação do elemento terra. O elemento terra também cuida da gente, né? Porque ele é aquele que dá vontade da gente ter um belo sofá, uma bela almofada, uma bela cama, uma bela casa. Não é a vaidade interna, mas a vaidade externa tem uma relação muito grande, né, com esse elemento. E também a nossa responsabilidade, né? Quando a gente firma contratos, quando a gente tem uma responsabilidade em relação à vida, também o elemento terra está participando ativamente deste movimento. Enfim, quando falta terra, falta tudo isso, né? Se falta terra, nós nos tornamos indolentes, preguiçosos, não se constrói nada, estamos sempre frustrados com a carência deste elemento em nós, e aí sempre vem aquela, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, né? Eu não conquistei isso, eu não conquistei aquilo. Tudo isso tem uma relação direta com a presença com a falta deste elemento no corpo. Como eu já disse antes, o ideal é que nós tenhamos esses elementos em perfeito equilíbrio. O excesso de ar, ele nos coloca muito a pensar, dispersa muito a nossa mente, nos faz falar demais, nos faz buscar muito conhecimento. Então, pessoas que fazem muito curso, pessoas que discursam muito, pessoas que não ouvem, só elas falam. Tem uma relação muito grande com esse excesso deste elemento. A falta deste elemento faz exatamente o contrário, né? Ele tira a nossa memória, a falta do elemento nos deixa a percepção extremamente enfraquecida. Eu digo sempre que falta de elemento ar, ele emburrece um pouco a gente. Tira, né, a nossa visão, nosso discernimento. E a água, eu sempre brinco dizendo que é o elemento do chorão. Quando um cliente, né, entra no nosso laboratório que chora muito, eu já vejo que é uma necessidade muito grande de retirar o excesso deste elemento dele. Geralmente essas pessoas, quando sentam com excesso de água, elas falam de todo mundo menos dela. Elas queriam trazer o pai, queriam trazer a mãe, o cunhado, o irmão, o genro, o filho. Nunca elas que iriam
procurar alquimista, mas sempre alguém, uma pessoa que elas estejam preocupadas. E a falta d'água é o contrário, ele não se preocupa com ninguém, né? Com falta d'água, a pessoa se torna uma pessoa mais seca, mais fria, né? Com aquele perfil de militar, aquele perfil, né? Onde ele acha que ele é o dono da verdade. Então vejam que a falta ou o excesso desses elementos na nossa personalidade, no nosso corpo, tanto ele pode afetar os órgãos de uma maneira geral, quanto eles podem afetar a maneira como a gente lida com o mundo, porque os elementos, na realidade, eles são aqueles que fazem o nosso movimento, né? Toda vez que nós dizemos assim, eu vou ao mundo, eu vou fazer alguma coisa, eu sou, eu estou, eu vou participar, eu vou construir, eu vou fazer, eu vou falar, eu vou, enfim, me manifestar no mundo, os elementos, eles são peças-chave na bioquímica que estrutura o ser. Então preste atenção, né? Porque muitas vezes nós estamos assim, nós não somos assim. E para o espírito que hoje encarnou num corpo, ele precisa ter consciência de como os elementos funcionam, para que eles possam melhorar a cada dia a sua performance, viver melhor e com este conhecimento poderem manipular melhor estes elementos interiores para que a sua vida se manifeste de uma maneira mais agradável, de uma maneira muito mais equilibrada e que eles possam, nós, né, todos possamos viver realmente com mais qualidade de vida. Então, fique atento aos elementos. Eu vou ter mais encontros com vocês e pretendo esmiuçar cada elemento, né, mostrar a parte fisiológica dos elementos com mais detalhes, porque aí, às vezes, nós não temos problemas. Nós estamos com um problema que facilmente pode ser solucionado, porque a natureza nos oferece o tempo inteiro os elementos para que nós possamos equilibrar o nosso através de uma alimentação, através de chás, através de ervas medicinais ou de florais, ok? Então, aguardem os próximos encontros sobre os 4 elementos. Tchau!